Olá, como é que vocês estão? Hoje o vídeo vai ser sobre o tamanho da bolha que o gás ozônio forma. Isso influencia na performance, né? Na qualidade da água ou do líquido que você esteja ozonizando? É isso que a gente vai ver hoje. Eu vou compartilhar a tela aqui para ficar mais fácil. Então, o nosso vídeo de hoje, a nossa aula de hoje é para a gente discutir um estudo que comparou alguns tipos de difusores, consequentemente, alguns tipos de tamanho de bolhas, e houve um resultado, né, perante a amostra que a pessoa que fez o estudo estava usando, né? Mas, antes da gente começar a entrar no estudo, eu tenho um convite para fazer para vocês. No dia 12 de agosto, quinta-feira, ao meio-dia, eu vou dar uma masterclass sobre os princípios básicos da água ozonizada. Então, para participar, entra, tem o link, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ou no meu site, www.ligiacamara3.com.br, para se inscrever e receber o link. É o único jeito de receber o link, é você se inscrevendo no site aqui. Bom, sem mais delongas, eu não sei se você não me conhece, eu trabalho há muitos anos com tratamento de água, moro em São Paulo, de formação, eu sou química industrial, e nesses últimos 6 anos, quase 7 anos em outubro, eu trabalho apenas com ozônio para tratamento de águas e tudo que é envolvido com água, ou efluente também. Essa parte do ozônio me fascinou, porque, sem dúvida, é uma grande inovação, pelo menos aqui na América Latina, né? Já é muito consolidado fora daqui, mas aqui ainda tem um longo caminho para se percorrer para que isso seja implementado aqui no nosso país. E eu sou cofundadora da Abrozônio, que é a Associação Brasileira de Ozônio, onde a gente está lutando para melhorias na lei, né? Na qualidade da nossa água potável. Bom, vamos começar aqui nosso estudo. Esse aqui é o título do estudo, é a geração de microbolhas de ozônio através de materiais porosos para aplicação em tratamento de efluentes. A Ana Maria, depois que eu peguei esse estudo, né, depois que eu estudei esse paper, eu consegui achá-la no Instagram e conversamos sobre o estudo, foi, né, o TCC dela, e foi muito legal, porque é uma mulher, né, fez esse estudo que eu achei tão legal, e acho que a gente sempre tem que, né, referenciar, falar de quem foi, porque assim a gente só expande, né, o conhecimento e a tecnologia para todo mundo. Vamos vibrar na abundância, né, gente? Nada de ficar guardando as informações. Qual que foi o objetivo desse estudo? Foi testar esses tipos, né? Esses tipos de difusores em pequena escala. Por quê, gente? Porque toda essa parte de injeção do ozônio, de transferência do gás para a água, está, quando se usa, né, tipo pedra porosa, esses difusores porosos, está completamente interligado, né, relacionado com o tamanho da bolha. Então, é importantíssimo essa parte. Eu diria que a parte mais importante de um sistema de ozônio é a injeção desse ozônio em água, é essa transferência de massa, que a gente chama, né? Que é a massa do ozônio, que é ozônio, oxigênio, ou ozônio e ar, se a alimentação do gerador de ozônio for ar ambiente. Então, o estudo foi isso. Ela testou alguns tipos de bolhas, tamanhos de bolhas, e comparou, no final, qual foi esse resultado na amostra que ela estava usando. Lembrando que aqui, nesse caso, eu não coloquei nada voltado para o líquido que ela usou,
porque o meu intuito aqui é mesmo mostrar sobre essa transferência de massa do ozônio. Mas, no estudo, era chorume. Chorume é aquele líquido que sai do lixo. Quando eu tenho aterro sanitário, você põe o lixo lá e forma um líquido. Esse líquido ele escorre, né? E pela terra, assim, né? Escorre, então é captado e é tratado, porque é muito contaminado, né? Esse líquido. Então foi o estudo, né? Ela usou esses tipos de difusores em amostras de chorume. Então, vale lembrar aqui que quando a gente ozoniza algum líquido, nada mais é do que uma reação química, né? Você está colocando o gás dentro desse líquido. E várias coisas interferem, várias. A principal, nem está relacionada aqui ao estudo, mas a principal é a temperatura, sabe? A temperatura desse líquido é muito importante, porque a gente sabe que quanto menor a temperatura, maior é a solubilidade. Então, tem a lei de Henry também, que relaciona a pressão. Se tiver pressão nesse frasco, nesse tanque, é muito mais fácil também conseguir fazer essa incorporação. Mas, nesse caso aqui, o que interfere muito é a cinética da reação. O que é a cinética da reação? É a velocidade. Qual que vai ser essa velocidade dessas moléculas que vão, gasosas, né, que vão adentrar esse líquido? E a transferência de massa em si, que a gente vai entrar nesse assunto. Lembrando que a solubilidade do ozônio ela é baixa, ela é um pouco maior do que do oxigênio, o oxigênio é pior ainda, e isso é porque a água é polar, o oxigênio é apolar. Então, por isso que ele não consegue realmente ter muita solubilidade em água por conta disso. O ozônio, há controvérsias de que ele é apolar ou polar, já que são 3 oxigênios. Se o oxigênio é apolar, teoricamente o ozônio deveria ser apolar também, mas o ozônio ele tem uma propriedade, gente, que como tem lá a molécula de oxigênio, quando chega um átomo, o terceiro átomo de oxigênio e forma o ozônio, ele tem o que a gente chama de ressonância. Essas moléculas, esses átomos, eles ficam mudando de lugar e, consequentemente, isso dá, às vezes, em algum momento, ele fica polar. Então, é por conta disso que ele é um pouco melhor a solubilidade do oxigênio. Se você não sabe o que é polar e apolar, é assim, ó. A água é H2O. Então, eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio. E ela é uma molécula, né, que tem o oxigênio aqui e os 2 hidrogênios. Os hidrogênios são positivos e o oxigênio é negativo. Então, existe uma polaridade. Positivo, negativo. Quando a gente pega só a molécula do oxigênio, é negativo, negativo. Então, ela é apolar, ela não tem um polo. Os dois são negativos. Então, é isso que significa. Vou aproveitar aqui para dar um exemplo. Água é polar, o óleo é apolar. Tem uma lei na química que é semelhante dissolve semelhante. E polar dissolve muito bem o que é polar. E o óleo é apolar. Então, a água sendo polar e o óleo apolar, eles não se misturam, tá? Bom, seguindo aqui, sobre a transferência de massa, existe um detalhe aqui que é muito importante. Tem um negócio que a gente chama que é concentração de ozônio. É o quanto de ozônio está formando ali dentro do gerador de ozônio. Quando se usa oxigênio na entrada do gerador, essa concentração é muito maior. Essa massa de ozônio dentro do gerador é maior. Por quê? Porque quando eu uso oxigênio, só tem oxigênio entrando no gerador. Quando eu uso ar ambiente, ar atmosférico, além do oxigênio, tem nitrogênio também. Então, eu vou ter uma massa menor de ozônio lá na frente. Então, vamos pensar assim, se eu tiver o mesmo gerador, se eu usar oxigênio, se eu usar ar ambiente, quando eu uso oxigênio, eu vou ter mais produção de ozônio.
uma massa maior de ozônio. Então, sei lá, se a gente considerar 100%, eu vou ter 10% de ozônio e 90% de oxigênio, se eu usar oxigênio na entrada do gerador. Se eu usar ar ambiente, eu vou ter, por exemplo, 5% de ozônio, 5% de oxigênio e 90% de nitrogênio, por exemplo. Porque 78% do nosso ar é nitrogênio. Então, a massa desse ozônio com oxigênio e desse ar com ozônio é extremamente importante, porque você imagina que produziu essa massa está saindo no difusor. É óbvio que essa que tem oxigênio, que tem mais ozônio, né, que só tem ozônio e oxigênio, ela vai conseguir passar mais ozônio para a água. Então, sim, o tipo de alimentação do gerador interfere super em quanto de ozônio que vai passar para a água. E como é que é? Isso a gente chama de teoria dos dois filmes, que é quando o gás ele vai entrar no líquido, ele tem um espaço onde fica um pouco de líquido e um pouco de gás, assim, onde não aconteceu ainda a dissolução desse gás no líquido. E a gente fala que né, essa aí é essa teoria de que quanto você tiver essa massa maior, vai entrar mais ozônio na água. Então, quais são as etapas aqui, né? A difusão do ozônio para a fase líquida, dilui-se esse ozônio na água e adentrou a água. Está dentro da água esse ozônio, tá? Vamos para o próximo slide aqui, deixa eu ver. E aí aqui a gente já começa a falar da bolha. Vamos lá, gente, vamos pensar. Eu tenho uma bolha aqui. Tem uma bolha. Deixa eu pegar aqui, eu tenho uma bolha. Essa superfície de contato aqui, ó, ela é grande. Ela é uma bolha bem grande, ó. Tá vendo? Agora, se eu pegar uma coisinha bem pequenininha, assim, ó. Vamos supor que isso aqui é uma bolha, ó. Se eu tiver no mesmo espaço 3 bolas dessa, e se eu tiver no mesmo espaço 1000 bolas dessa, vocês concordam comigo que aqui, ó, eu vou ter muito mais superfície de contato, né? Muito mais ozônio estará em contato com a água do que aqui, que eu vou ter só 3 e aqui eu vou ter 1000. É exatamente isso, sabe? É isso que interfere o tamanho da bolha nesse processo de injeção do gás na água. Então, o ideal é que a gente sempre tenha bolhas bem pequenas. É péssimo quando você está ozonizando e você está vendo aquelas bolhas desse tamanho saindo. É péssimo, você está perdendo esse gás. Então, tem que trabalhar com a menor possível, tá? E a gente vai chegar lá como é que melhora tudo isso, né? Então, no estudo, ela usou esses 4 tipos de difusores. O primeiro é uma pipeta, na verdade nem é um difusor, né? Provavelmente ela deve ter tirado a mangueira do gerador e colocado nessa pipeta e formou as bolhas lá dentro do chorume, do líquido. O segundo e o terceiro são difusores normais, assim, de pedrinha de aquário, né? São pedras porosas. Esses dois, normalmente, um é mais gordinho e o outro é mais compridinho. Mas eles meio que trazem os mesmos resultados, assim, as bolhas não são tão diferentes em uma da outra. E essa terceira é uma membrana polimérica, consegue passar por dentro desses fiozinhos aí e sair o gás ozônio. Então, esse foi o experimento que ela fez, ela pegou essas 4 tipos de difusores, e quais foram os resultados que ela obteve? O que ela dosou e aí mediu. Logo em seguida, ela já fez análise para saber o quanto de ozônio conseguiu passar para esse líquido. Então, quando ela usou a ponta da pipeta, que é uma bolha grande, conseguiu passar 1,27 ppm para a água. Quando foi a pedra porosa 1, que é a branquinha mais compridinha, 2,24. Pedra porosa 2, a pretinha, 2,25. 2,24, 2,25, mesma coisa, né, gente? E a membrana polimérica foi 1,73, foi menos.
Então, aqui, ó, aí temos uma observação legal. Aqui, ó, na primeira proveta, tem a pipeta, a bolha da pipeta. Veja, é bem grande essa bolha, tá bem grande. Na segunda e na terceira, a bolha, ela tá do mesmo tamanho. E na última, a bolha é bem menor. Olha, ela é bem pitititica. Então, assim, o último, ele tá com uma bolha, assim, bem pequena e quanto menor, melhor, né, essa bolha. E aí, vale lembrar aqui que já existem tecnologias, assim, muito avançadas em relação à bolha e a nanobolha é animal. Isso aqui, eu diria que é uma... Bom, aqui no estudo ela chamou como microbolha, mas não foi medido, sabe? Então tem ali um tamanho para ser a microbolha, mas microbolha, ok. Quando a gente usa a nanobolha, que é muito menor, quando isso é injetado na água, você acaba nem vendo a bolha. Você não vê a bolha. Ela, tipo, é tão pequena, mas tão pequena que você não vê. E aí tem um vídeo no YouTube, procurem, que coloque lá, nanobolha. Para você ver as bolhas, o cara coloca um laser assim e consegue ver pelo laser que tem bolhas dentro desse líquido. Bom, mas vamos lá, seguindo. Qual foi o resultado aqui? Membrana. Bom, vamos lá. Primeira, bolhas grandes, 1,70, 1,7 ppm de ozônio. É o menos aqui que teve, então bolha grande, tipo, descarta esse primeiro. O B e o C, bolhas do mesmo tamanho, mas veja uma diferença aqui. No C, a quantidade de bolhas é maior. Então, isso aqui já pode, ele pode até ter achado o mesmo residual, mas a quantidade de bolhas do C está maior do que o do B. E a última, ela é a bolha menor, só que não foi o melhor resultado, porque a quantidade de bolhas dessa última aqui é muito pouca. Então, penso eu que se tivesse uma membrana polimérica bem grande, assim, com bastante área de superfície, ela seria melhor, porque ela tem a menor bolha. Então, vocês concordam que não é só a questão do tamanho da bolha, mas é a quantidade, o espaço que ela está, é a temperatura do líquido, o tipo de alimentação do gerador. Meu, são 350 mil variáveis, assim, né? E a melhor foi a pedra de número 2, que é a C, é a pretinha, a pedra preta, mesmo achando o mesmo residual, ele acabou tendo uma redução muito maior de turbidez, né? A cor desse chorume reduziu bastante e provavelmente é por conta da quantidade de bolhas. Então, como teve muito mais ozônio sendo injetado, ele acabou conseguindo, o chorume consumiu mais essa quantidade de bolhas, né? Essa quantidade de gás do que a outra. Porque ó, a quantidade dela é maior, mesmo sendo o mesmo tamanho. E lembrando de novo que dia 12 eu vou dar aula, se inscreva, gente. Eu vou falar bastante coisa sobre a água, sobre essa questão de solubilidade. Vou entrar no detalhe de água pura que é para usado na área da saúde, da ozonoterapia. Então, não vai ser nada relacionado a efluente, tá? E aí, gente, é o seguinte, se vocês quiserem me acompanhar mais diariamente, eu tô no Instagram, é só me seguir, Lígia Câmara, O3 de ozônio, e eu espero que vocês tenham gostado. E, minha gente, é isso, sabe? Tudo interfere no ozônio, então tem que estudar, tem que se dedicar. Obrigada, gente, até mais.